Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso curso de Direito Constitucional aqui na PIC Curso. Vamos estar preparando você aí para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, um dos concursos mais esperados aí, né, entre os concurseiros, especialmente para quem está estudando aí para a área de tribunais, tá certo? Eu mesmo fui escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo e posso dizer para vocês, é um concurso excelente, especialmente para quem quer estudar para outros concursos. Trabalhando lá no TJ, você vai aprender muito, principalmente sobre a área de direito. Foi uma das épocas que eu mais aprendi para concurso, na prática, foi justamente quando eu estava trabalhando. Na verdade, não foi nem no TJ, foi no extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, que depois foi incorporado pelo TJ. Mas o cargo era o mesmo, escrevente técnico judiciário, certo? Bom, nesse nosso curso aqui de Direito Constitucional, nós vamos falar aí dos principais tópicos aí que podem ser cobrados na sua prova e que você precisa estar atento aí para gabaritar na hora da prova, tá certo? Vamos começar falando aqui, eu quero trazer para vocês aqui algumas informações iniciais que tanto são importantes porque podem ser cobrados na prova, mas também porque elas servirão de base para nós desenvolvermos aqui o nosso curso. Então, essas aulas iniciais que nós vamos ter agora, é importante que você preste bastante atenção, entenda direitinho, porque além de poder ser cobrado na prova, isso aqui vai ser importante para você entender depois o restante do curso, tá certo? E vamos começar então pelo início, sempre é bom, né? Começar pelo começo. Começar com alguns conceitos importantes aí em direito constitucional. Conceito de Estado, conceito de Constituição. Vamos começar com o conceito de Estado. Bom, existem várias definições, vários conceitos que podem ser usados para definir a palavra Estado no sentido que nós vamos usar aqui em direito constitucional, ok? Mas uma das definições mais usadas aí, mais preferidas pelas bancas de concurso, é a definição de Max Weber, que foi um estudioso aí da administração pública, e que ele definia Estado da seguinte forma, está aí no slide, ó, vamos ler juntos. Ele define o Estado como uma instituição política que, dirigida por um governo soberano, detém o monopólio da força física em determinado território, subordinando a sociedade que nele vive. E a partir daí, nós podemos extrair o que vai interessar para a gente, que são os quatro elementos fundamentais do Estado. Os elementos formadores do Estado. Alguns autores falam de 3 somente, porque eles juntam os 2 últimos, tá? Mas eu prefiro falar nos 4 separados, que é para a gente ver com mais detalhes. Mas você vai ver também prova, pode falar só dos 3? Pode, porque vai estar juntando os 2 últimos que nós vamos ver, ok? Quais são, então, esses 4 elementos caracterizadores, esses 4 elementos formadores do Estado? Primeiro elemento que nós temos é o chamado povo. E povo é isso mesmo que você está pensando, são as pessoas, tá? Claro, não existe Estado sem pessoas, não é isso? For lá um deserto onde não há pessoas morando, ali não existe um Estado. Claro, esse deserto pode fazer parte de um país, de um Estado, né? Mas somente ali, se você for pegar só onde o deserto está delimitado, onde não mora ninguém, nós não podemos dizer que haja um Estado ali. Não existe Estado sem pessoas. Justamente porque o Estado ele é uma construção jurídica que as pessoas fizeram. O Estado, na verdade, é considerado uma pessoa jurídica de direito público. E ele só existe porque as pessoas criaram esse conceito, só há Estado onde existem pessoas, tá certo? Então, o povo vai ser o elemento humano do Estado. Sem povo, não há Estado. Segundo elemento também sem o qual o Estado não existe é o chamado território. Também não existe Estado sem um território definido. Você pode ter até uma nação, você pode ter até um grupo de pessoas, mas se elas não tiverem um território onde elas vão estabelecer o seu Estado, um território onde as leis daquele Estado vão valer, não existe um Estado de fato, tá? Exemplo, se pegar chamada nação curda, né, que são os curdos, eles são uma nação, porque o que é uma nação? Nação é um conjunto de pessoas que tem entre si alguma ligação subjetiva importante, alguma ligação que a distingua das demais nações, das demais pessoas, dos demais povos. Pode ser um liame, pode ser uma ligação de ordem histórica, de ordem linguística, de ordem religiosa. Então, por exemplo, nós temos a chamada nação curda, que é um grupo de pessoas que descendem dos mesmos ancestrais e tem lá algumas práticas religiosas, alguns costumes em comum. Então, eles são uma nação. Só que não existe o Estado curdo. Por quê? Porque eles não têm um território onde eles possam estabelecer o seu país. Eles vivem espalhados por vários países ali, Turquia, Síria, Iraque, por aí vai.
Então não existe um território para o Estado curdo, portanto não existe o Estado curdo. Tá? Os palestinos, por exemplo, eram outro exemplo de nação sem Estado. Hoje, alguns países já reconhecem, né, chamado Estado palestino, entre eles o Brasil, mas muitos países ainda não fazem. Então nós não temos ainda, nós vamos falar sobre isso, a questão, né, do reconhecimento da soberania, mas, de qualquer forma, a nação palestina, eles já começam a formar um Estado porque hoje eles já têm um território onde eles se estabelecem, né, que é lá reconhecido pela ONU. Então, sem território, não há Estado, ok? Primeiro elemento, então, é o povo, que são as pessoas. Segundo elemento, o território, que é o elemento geográfico do Estado. O terceiro elemento é o chamado poder ou governo. Poder ou governo. E o que é o poder ou governo? Está aí no seu slide. É a capacidade do Estado de gerir-se a si próprio e impor à coletividade normas de observância obrigatória. Ou seja, poder ou governo é a capacidade que o Estado tem de elaborar leis e exigir o seu cumprimento, utilizando-se do monopólio da força. Quando os primeiros estados se constituíram na história da humanidade, uma das primeiras providências que eles tomaram, qual foi? Foi obter para si o monopólio da força. Antigamente, como é que os diversos grupos, né, de humanos resolviam seus conflitos? Era tudo na base da força, na base da porrada mesmo. Né? Então, os grupos mais numerosos acabavam ali dominando pela força, os menos numerosos. E as vinganças pessoais eram muito comuns, a prática da justiça pelas próprias mãos era a prática mais comum de justiça. Conforme os estados foram se formando, eles começaram a tomar para si essa responsabilidade de resolver os conflitos. Então, hoje, por exemplo, se alguém pratica um crime, né, algo que a lei define como crime, primeiro tem uma lei dizendo que aquilo é crime, e se a pessoa pratica aquele ato, essa pessoa está sujeita a ser punida pelo Estado. Então, o Estado vai lá e pode prender essa pessoa. Então, a gente diz que o Estado hoje ele tem um monopólio da força. É ele que pode usar da força para manter a coesão social. Então, o poder ao governo, essa capacidade que o Estado tem que ter de manter a ordem interna, de impor regras, de fazê-las obedecer. O Haiti, por exemplo, ele passou por aquela situação difícil lá daquele furacão há vários anos atrás, né? E aí muitos disseram que o Estado haitiano desapareceu. Por quê? Porque a devastação foi tão grande no país que o governo perdeu a capacidade de impor as suas regras. O governo perdeu a capacidade de fazer a lei vigorar naquele país. Tanto é que houve uma intervenção da ONU, né, a pedido do próprio Haiti. Então, alguns dizem que ali houve a destruição do Estado haitiano por um período. Na Síria, hoje a situação da Síria está um pouco mais, digamos assim, equilibrada, né? Hoje o governo na Síria acabou já praticamente tomando conta do país todo. Mas, alguns anos atrás também, a Síria estava no estado que se chamava de estado de desgoverno, um estado de desfacelação do Estado constituído. Por quê? Porque o governo justamente ele não tinha perdido essa capacidade de impor a lei em determinadas regiões do país. Então, para que haja Estado, tem que haver essa capacidade dele dele estabelecer regras e de exigir o seu cumprimento. Quem vai fazer isso é o poder ou o governo, administrar o país. E, por fim, o Estado deve ter também o que se chama de soberania. Alguns autores colocam poder junto com soberania. Eu prefiro separar porque, de fato, são duas coisas distintas. Tá? O que é a soberania? A soberania é a prerrogativa que o Estado tem de impor somente a sua vontade sobre o seu território e de repelir qualquer interferência estrangeira não permitida. É o elemento que está ligado à independência do Estado. Então, a soberania está ligada à independência do Estado. A soberania tem a ver com o reconhecimento pelos demais países de que aquele Estado, de fato, é um país, de que aquele é um Estado, de fato, separado de outro. Quer ver um exemplo disso? Quando uma determinada região de um país declara sua independência, qual que é a primeira providência que essa região busca fazer? É buscar o reconhecimento da sua independência, da sua soberania pelos demais países. Lembra quando o Brasil declarou sua independência de Portugal? Uma das primeiras preocupações foi o quê? Obter o reconhecimento dos demais países de que agora o Brasil era um país independente, que Portugal, obviamente, demorou para reconhecer isso, né? Só reconheceu quando já era uma situação de fato que não podia voltar atrás. Mas o Brasil buscou lá o reconhecimento, por exemplo, na época da Inglaterra, que era a maior potência da época, de que agora o Brasil era um país independente, para que ele não fosse tratado somente como um movimento rebelde dentro ali do território de Portugal.
Os Estados Unidos também, quando declararam sua independência, a primeira preocupação foi obter o apoio da França, o reconhecimento da França, que também era uma das maiores potências da época, né, que rivalizava com a Inglaterra, de que eles agora eram um Estado soberano. Então, essa soberania ela tem a ver com o reconhecimento dos demais países de que, a partir daquele momento, eu sou um Estado soberano. E se esses países não reconhecem, eu não sou um Estado de fato. Então, aquele exemplo que eu já dei lá atrás, quando estava falando do território, no caso da nação palestina, né? Há países que reconhecem a soberania do Estado palestino, que é o caso do Brasil. Então, o Brasil, inclusive, mantém uma representação diplomática lá na Palestina e tem aqui também uma representação deles aqui no Brasil. Nem todos os países reconhecem, tá? Atualmente ainda, o Estado palestino. Mas uma boa parte, sim. Então, nós podemos dizer que, aos poucos, o Estado palestino está fazendo ser reconhecida a sua soberania. Então, o Estado só será o Estado de fato se houver reconhecimento por parte dos demais. Senão, aquele movimento de independência, vamos dizer assim, será visto como um mero movimento rebelde, né? Um mero movimento aí de um grupo que está lutando contra o governo constituído, tá certo? Então nós temos esses 4 elementos formadores do Estado: povo, território, poder ou governo e soberania. Sem um desses 4 elementos, eu não tenho Estado de fato. Então, por exemplo, se o Estado não tem soberania, é o caso dos chamados protetorados. O exemplo é o caso de Porto Rico. Porto Rico é considerado um protetorado norte-americano. Então, ele se submete voluntariamente à Constituição e às leis norte-americanas. Ele não tem soberania, então ele não é um Estado nesse sentido de país, que é o que nós usamos aqui, tá certo? Pegar a Guiana Francesa. A Guiana Francesa também não é um Estado, não é um país, porque está subordinado à França. A Polinésia Francesa, da mesma forma. Então, eu tenho que ter esses 4 elementos para que o Estado seja reconhecido como tal. Esse conceito de Estado vai ser importante lá na frente para a gente entender o conceito de Constituição, que é o próximo conceito que eu quero ver aí com você. Vamos lá. O que seria a Constituição? Bom, primeiro, de onde vem a palavra Constituição? A palavra Constituição ela tem sentido de estrutura, de forma, de formação, de organização. Então, por exemplo, eu digo que essa mesa é constituída, por exemplo, por madeira, por ferro, pelos pregos que a compõem, que essa caneta ela é composta por plástico, por aquela esponja ali onde tem a tinta, pela tinta. Isso é Constituição. A palavra Constituição, quando ela surgiu, tinha esse significado. Era a constituição de um país, ou seja, a criação de um país, a definição da forma, da estrutura, como aquele país seria organizado. Nós podemos definir, de uma forma simples, mas que vai interessar aí para o nosso estudo, a Constituição da seguinte forma, como está aí no seu slide: como a lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à estruturação do Estado, forma de governo e aquisição do poder, e direitos e garantias dos cidadãos. Então, a Constituição ela tem que estabelecer essas 3 coisas, ela vai tratar dessas 3 coisas. Ela vai tratar, primeiro, sobre a estrutura do Estado. Como que o Estado está organizado? Então, por exemplo, no caso do Brasil, a Constituição diz que nós seremos uma república e que seremos uma federação, um Estado democrático de direito, ou seja, está definindo regras como que o Estado brasileiro será organizado. A Constituição deve fazê-la. A principal função da Constituição é essa, é definir como é que o Estado vai se organizar. Se vai ser uma república, se vai ser uma monarquia, se vai ser uma república presidencialista, uma república parlamentarista, se haverá eleições, de quanto em quanto tempo haverá eleições, e por aí vai. Também a Constituição ela deve definir formas de governo e aquisição do poder. Forma de governo e de aquisição do poder. E forma de aquisição do poder. Então a Constituição tem que deixar claro como é que o governo será exercido naquele país. Quem poderá exercer o poder, qual as atribuições daquela pessoa. Então, se você pegar a nossa Constituição, por exemplo, ela vai dizer que no Brasil nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e que vai dizer quais as funções de cada um desses poderes. Qual a função do presidente da República, qual a função do Congresso Nacional, do Poder Judiciário, e também a forma de aquisição do poder, ou seja, como que aquelas pessoas, né, que no caso de uma democracia, vão representar o povo, como é que eles vão conduzir o país, como é que eles serão eleitos, como é que eles adquirirão o poder.
Isso é importantíssimo para evitar conflitos, concorda comigo? Porque se a Constituição não deixa claro como é que alguém se torna presidente da República, nossa Constituição diz que de 4 em 4 anos haverá eleições por candidatos indicados por partidos políticos e por aí vai. Todos poderão votar para eleger o presidente. Se a Constituição não deixa isso claro, isso pode criar conflitos na hora de você ter aí a definição de quem vai exercer o poder, né? Inclusive, pode haver até o recurso à força, uma vez que a Constituição não está claro definindo como é que esse poder será adquirido. Então a Constituição também deve falar sobre isso. E, por fim, a Constituição ela deve tratar sobre direitos e garantias dos cidadãos. Direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Ela vai trazer limitações ao poder do Estado. Aliás, a principal, juridicamente, podemos dizer que uma das principais inovações trazidas pelas constituições, quando elas surgiram, lá no século XVIII, tá? Esse conceito de constituição, como nós temos hoje, ele surgiu lá na segunda metade do século XVIII, quando o mundo estava num movimento de, vamos dizer assim, de valorização das liberdades fundamentais, né? Porque até então, vamos lembrar, para entender qualquer área do direito constitucional não é diferente. Para entender qualquer área do direito, é importante que você entenda o contexto em que foi elaborada aquela norma. Essa palavra Constituição ela começou a ser usada lá na segunda metade do século XVIII para definir um documento que iria, entre outras coisas, limitar o poder do Estado. Em outras palavras, limitar o poder do rei. Porque até então a regra era que o rei tivesse o poder absoluto, não é isso? É isso que a gente aprende lá nas aulas de história. Terminou a Idade Média, quando o poder do rei era muito fraco, era muito diluído o poder era muito diluído entre os nobres e o rei. Após o final da Idade Média, o poder real começou a se fortalecer. E o rei começou a centralizar poder, centralizar, até que no século XVIII chegou ao seu auge. Tanto é que o rei Luís XIV da França costumava dizer «L'état c'est moi», ou seja, o Estado sou eu. Pode parecer meio megalomaníaco, meio absurdo, o cara falar isso, que cara arrogante, né? Pode parecer para nós, mas na verdade era o conceito da época, de fato. O rei era considerado o próprio Estado. A vontade do rei era a vontade do Estado, era uma vontade absoluta. E aí, quando surgiu o conceito de Constituição, começou para surgir, entre outras coisas, justamente para limitar o poder do rei. Dizer, não, rei, o seu poder ele vai estar limitado por esse documento chamado Constituição. Então, aí ele vai definir os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, que eles vão poder exigir o cumprimento desses direitos, exigir que o Estado respeite esses direitos, limitando o poder do governante, tá certo? Então a Constituição ela tem que tratar dessas três coisas. Ela pode tratar de outras coisas? Pode. Por exemplo, você pegar a nossa Constituição, ela é bastante prolixa, né? Ela é bastante longa. E ela vai tratar de outros assuntos fora esses três, não tem problema. Mas tem que tratar sobre esses três para que seja considerada uma Constituição. Aliás, nós vamos falar aí, depois do chamado conceito ideal de Constituição, já vou explicar o que é isso, nós vamos ver o que precisa ter. Outro conceito importante aí quando nós estudamos direito constitucional, que a gente precisa ter em mente, é o chamado princípio da supremacia da Constituição. O que é isso? O princípio da supremacia da Constituição, ele define que a Constituição Federal, ela vai servir de base e vai estar acima de todas as leis. Inclusive, se costuma representar, não é isso, através de uma pirâmide que é conhecida como Pirâmide de Kelsen. Porque Hans Kelsen, ele foi um jurista, né, austríaco, que ele escreveu bastante sobre a questão de constitucionalismo, um constitucionalista importante, e aí ele definiu a seguinte, ele dividia as normas jurídicas em 3 níveis. Ó, então nós temos uma pirâmide. No topo dessa pirâmide, deixa eu fazer um pouquinho maior, para não ficar muito espremido, para vocês enxergarem bem. No topo dessa pirâmide está justamente a chamada Constituição, que no caso do Brasil ela se chama Constituição Federal, porque nós somos uma federação, tá? CF, Constituição Federal. Por que ela está no topo da pirâmide? Porque ela é a norma mais importante dentro do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é o conjunto de leis de um país. Tanto é que a Constituição Federal ela não é considerada uma lei, ela está numa categoria à parte, a Constituição e acabou. Lei é aquilo que é feito com base na Constituição.
E essa Constituição vai definir o que nós já vimos, a estrutura do Estado, a forma de governo e de aquisição do poder e os direitos e garantias fundamentais. Eu sempre gosto de comparar da seguinte forma. Imagine que o ordenamento jurídico de um país seja um edifício, um arranha-céu que está sendo construído. Quando eu falo em ordenamento jurídico, eu estou falando das normas, né, que vão reger a vida das pessoas, tá? Que vai interessar para o direito. Então imagine que o ordenamento jurídico de um país é um prédio, é um edifício. A Constituição, ela vai servir de base para a construção desse edifício. É como se você pensar, acho que ainda hoje é feito assim, né? Mas antigamente os arranha-céus eram feitos de aço, né? Acho que ainda hoje é feito a estrutura deles de aço, de metal. Imagina a Constituição como sendo aquelas vigas, ó, né? Aquelas vigas enormes que são colocadas e que vão definir lá o tamanho do edifício, a forma do edifício e as suas características básicas. Só que é só um esqueleto, tá certo? Só um esqueleto. Esse esqueleto não é o edifício em si. Só vai definir aqui a sua forma básica, o seu tamanho. É como se a Constituição Federal fosse essas vigas de aço que vão compor esse edifício. Sobre essas vigas de aço, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar as paredes, tenho que levantar as paredes, colocar os tijolos, depois tenho que pôr acabamento. Eu vou entrando cada vez mais em detalhes, não é isso? Sim. Da mesma forma no ordenamento jurídico. A Constituição Federal ela vai definir aquelas regras mais gerais, aquelas regras mais genéricas. A Constituição Federal normalmente não entra em detalhes. Ela só vai definir aquelas regras mais importantes. Senão a Constituição seria, né, uma enciclopédia de 500 volumes. Veja, a nossa Constituição, já só definindo as regras mais genéricas, ela já tem 150 artigos, fora as partes das disposições transitórias. Imagine se ela entrasse em detalhes. Então, a ideia é que a Constituição ela vai estar no topo do ordenamento jurídico, porque ela é mais importante das normas. E, além disso, as normas constitucionais elas são menos numerosas. Por isso que fica aqui em cima, ocupa um espaço menor. Bom, o que mais? A partir da Constituição Federal, e obedecendo às regras que a Constituição estabelece, eu vou aprovar as chamadas leis, que são também conhecidas como normas primárias. Leis, que são as chamadas normas primárias. E o que vai caracterizar as leis? É que elas vão poder criar obrigações e proibições aos cidadãos. Então, por exemplo, nós quando fomos ver o artigo 5º da Constituição Federal, vamos ver que o artigo 5º, inciso 2, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, a lei vai definir aqui essas obrigações e proibições que são impostas aos cidadãos. Mas elas vão ser feitas com base na Constituição Federal, ok? Uma lei, inclusive, que desobedeça o que diz a Constituição Federal, ela vai ser considerada inconstitucional e aí ela não vai produzir efeito jurídico nenhum. Olha que interessante. Quando o judiciário diz que uma lei é inconstitucional, ele está dizendo que ela não vai produzir efeito jurídico nenhum. É como se ela nunca tivesse existido, porque ela não pode contradizer a Constituição Federal. E a Constituição, inclusive, vai dizer como é que se elabora as leis. Você pegar a Constituição lá, tem um capítulo que ela trata sobre o processo legislativo. E diz como é que o Congresso Nacional vai elaborar as leis complementares, as leis ordinárias e por aí vai, tá certo? Então, quando eu falo de lei, eu estou falando dessas regras. A Constituição não é uma lei, ela é Constituição mesmo, tá? Às vezes você usa o termo lei maior para designar a Constituição, mas é só uma força de expressão. Quando a Constituição usa o termo lei, ela está falando dessas normas que são geradas a partir da própria Constituição, a partir dela mesma. E essas leis têm que obedecer às disposições constitucionais. Se contradisserem a Constituição, elas não vão valer nada. Muito bem. E aí, com base nessas leis, voltando lá no nosso edifício, né? Então é como se a Constituição Federal fosse aquelas vigas de aço, que vão definir a forma do edifício, o tamanho. As leis, vamos dizer assim, seriam as paredes, você começa a preencher. E aí as leis vão entrar em detalhes que a Constituição não entra, porque a ideia é justamente essa. A Constituição define algo mais genérico e a lei vem e entra um pouco mais em detalhes. Por isso que o espaço ocupado pelas leis na pirâmide é maior, né? A pirâmide, quanto mais para baixo, mais larga. Então, o espaço ocupado pelas leis é maior porque elas são mais numerosas do que as normas constitucionais.
Se você somar todos os artigos de leis que nós temos aí, vai dar muito, muito mais do que os artigos da Constituição Federal. E abaixo das leis, nós temos os chamados atos normativos infralegais. Deixa eu escrever direito. Atos normativos infralegais. A palavra infralegal significa o quê? Que está abaixo da lei. Infra é abaixo, né? Infralegais. E aí, são chamadas de normas secundárias. Normas secundárias. Por que são normas secundárias? Porque elas não podem impor obrigações nem proibições. Só a lei pode fazê-lo. Então para que serve, professor, esses atos normativos infralegais? Eles servem para detalhar o cumprimento da lei. A partir da lei, eles são elaborados. Eles vão entrar em detalhes que a lei não entra. Você quer ver um exemplo? Vamos lá. A Constituição Federal vai lá e define o que é tributo, dizendo quais tributos que União, Estados e municípios podem cobrar, de forma bastante genérica. Ok. Aí vem a lei, por exemplo, e diz: a partir de hoje fica autorizado o parcelamento de tributos. Então a lei está dizendo aí que os tributos poderão ser parcelados, né? A pessoa contribuinte que tem um tributo vencido até um ano atrás, por exemplo, pode ir lá na Receita Federal e parcelar. A lei está definindo isso. Aí pode ser uma portaria da Receita Federal, que aí é um ato normativo infralegal, que a Receita Federal não faz leis, né? Ela não é o poder legislativo. Então pode ser uma portaria da Receita Federal, definindo, por exemplo, qual o prazo que você tem para apresentar o pedido, qual o formulário que você tem que preencher, em qual unidade você tem que se dirigir para poder elaborar, para poder dar entrada nesse pedido de parcelamento, como que a autoridade administrativa vai fazer para analisar esse pedido de parcelamento. Veja que são detalhes que a lei não entra. Então a ideia desses atos normativos infralegais, essas normas secundárias, é detalhar como a lei será cumprida. Eles são exercidos, se você já estudou direito administrativo, no uso do chamado poder regulamentar do Estado. Tá? Então, através do poder regulamentar, o Estado baixa essas normas, principalmente o poder executivo, baixa essas normas para dizer como é que as leis serão cumpridas. Então, deu para entender? No topo da pirâmide do ordenamento jurídico, nós temos a Constituição Federal, abaixo dela as leis, que são normas primárias, e abaixo das leis nós temos os chamados atos normativos infralegais, que são as normas secundárias. E quem está embaixo na pirâmide tem que obedecer ao que está em cima. Então a lei tem que estar de acordo com a Constituição Federal, e os atos normativos infralegais têm que estar de acordo com a lei e também têm que estar de acordo com a Constituição Federal. Aquelas leis e aqueles atos normativos que forem considerados inconstitucionais, ou seja, que contradisserem o que diz a Constituição, eles serão expurgados do ordenamento jurídico. Essa declaração de que a lei ou ato normativo é inconstitucional, quem faz é o Poder Judiciário, tá? Não sou eu, cidadão, que vou definir se uma lei é inconstitucional ou não. Senão ninguém mais cumpriria a lei, né? Tá lá, a prefeitura diz que a partir de hoje a rua onde eu moro vai ser mão única. E aí eu não quero que seja mão única porque eu vou ter que dar a volta no quarteirão agora todo dia para chegar em casa. E aí eu desobedeço, fico entrando na contramão e digo, não vou cumprir essa norma da prefeitura porque ela é inconstitucional. Eu não posso fazer isso. Se eu acho que é inconstitucional, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até o Poder Judiciário, aí eu vou entrar com uma ação judicial para que o Poder Judiciário diga que é inconstitucional. Enquanto ele não disser que é inconstitucional, inclusive, aquela lei, aquele ato normativo, ele permanece válido, que é o chamado princípio da legitimidade ou da legalidade das leis e dos atos normativos, ok? Então essa daqui é a chamada, se você for falar em pirâmide de Kelsen, é essa pirâmide que aqui está, ok? Então nesse primeiro bloco aqui nós começamos a falar sobre alguns conceitos introdutórios, o nosso tempo já foi. No próximo bloco nós vamos terminar de falar sobre esses conceitos que são importantes aí para a sua prova. Até lá!